Para mais uma aula digital, né? Digitalizada. Dessa vez falando de um momento muito interessante da história, que se iniciou aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Naquela época, os grandes impérios do Neolítico, os artesãos, né? Os inventores, os proto-engenheiros, vamos dizer assim, os protoquímicos, eles chegaram no desenvolvimento do ferro como ferramenta, né? A utilização do ferro como ferramenta. E extraído do minério de ferro, da terra, onde havia o minério em abundância. Esse ferro, o ferro como metal, ele era conhecido já tinha muito tempo. Mas como ele não brilhava, até então ele não tinha ganhado muita importância. Nesse momento da história, né, passados talvez 2, 3 mil anos que os impérios já estavam funcionando, eles começaram a investir. Então, essas pessoas, né, essas pessoas que ficavam por conta das oficinas, eles começaram a investir no tratamento do minério de ferro. E conseguiram, né, construir a partir daí ferramentas. E olha a palavra, né? A palavra quer dizer ferramenta, vem de ferro, né? Ferramentas que mudaram completamente a história da humanidade, começando, né, do eixo Europa, Ásia, Norte da África. Então nós estamos falando dos grandes impérios do Neolítico no início, né? O Egito, a Babilônia, a Índia, a China, né? A China, a essa altura, tinha um império só, os dois rios, Yangtze e Amarelo. As comunidades que viviam nas margens dos dois rios estavam unificadas num país só. E chegaram praticamente ao mesmo tempo a desenvolver esse tipo de nova tecnologia. O que o ferro proporcionou e por que ele foi tão revolucionário? Bom, ele produziu coisas, né, que levaram ao desenvolvimento de novas tecnologias. Por exemplo, os pregos. Se até então, para se fazer uma canoa, um barco, era preciso ou amarrar troncos uns nos outros, ou desbastar um tronco, né, inteiro de uma árvore para ele virar uma canoa, e imagina usando isso, usando instrumentos de pedra e fogo, né? Agora, podia-se usar tábuas e pregar tábuas umas nas outras. Isso fez com que as embarcações pudessem ficar maiores e mais leves. Inventou-se também a espada, a faca. Inventou-se uma maneira de fazer a guerra de uma maneira muito mais violenta e mais rápida. Se antes, né, demorava-se muito tempo para matar o inimigo lá com um instrumento de pedra ou de pau, o que fosse, agora a espada, né, permitia que se matasse um sujeito imediatamente e se partisse para o próximo. Era coisa muito mais rápida. Então as armas tornaram-se muito mais mortíferas, vamos dizer assim. E, dentre outras coisas, né, talvez a coisa mais importante que tenha sido inventado nessa época tenha sido os instrumentos de agricultura. Então, a enxada, a foice, o arado, agora de metal. E por que isso foi tão revolucionário? Porque, né, pela primeira vez, foi possível plantar em terras duras. Não era mais necessário plantar em terras moles que ficavam na beira dos rios, nas várzeas dos rios. E isso modificou completamente o clima político, social, econômico, né, daquela parte do mundo. Nós vamos falar um bocado dessa história, mas para ilustrar aonde a gente quer chegar, ou as consequências, né, deste momento, nós vamos começar por uma história da Bíblia que é bastante conhecida de muita gente, é a história de Moisés, que é precedida pela história de José. Então, José, pela história de José, a gente fica sabendo como que os judeus chegaram no Egito. Pela história de Moisés, a gente fica sabendo como os judeus deixaram o Egito. A gente não sabe exatamente
quando que essas histórias aconteceram. A gente não sabe nem se historicamente, né, essas figuras, José, Moisés, se elas realmente existiram. Mas nós vamos tomar emprestados os elementos dessa história porque eles vão nos ajudar a compreender aquele momento. Nós vamos fazer um paralelo entre o que aconteceu com Moisés e o povo hebreu e o que aconteceu nos outros impérios do Neolítico da época. Então, nós vamos tomar emprestada essa história da Bíblia para poder, né, como uma parábola, levar para a época que a gente está querendo alguns elementos dessa história. Então, vamos lá. Vamos começar então com a história de José, conhecido também como José do Egito. Ele era o 11º filho de Jacó, na época ele era o caçula, e era bisneto de Abraão. Por que a gente colocou bisneto de Abraão? Porque é uma história contada no Gênesis, né? E é uma história que vai simbolizar o início da formação, ela está lá no início da formação do povo judeu. Então, seria para eles uma história recente da formação do povo deles. Bom, essa família então vivia numa região do Oriente Médio, próxima ao Egito, e José e os irmãos, eles trabalhavam nas terras, né, cuidando dos animais, cuidando das plantações. José tinha uma relação familiar complicada, nós vamos saber disso, e nós vamos apresentar a história dele buscando quadros que a gente encontra de diversas épocas na internet. Existe uma quantidade enorme de quadros que a gente pode verificar hoje disponíveis, e cada um à sua maneira, né, representando essa história. Então aqui a gente vê, por exemplo, neste quadro aqui, uma síntese da história, né, momentos da história. À esquerda, acima, aqui está o José, no momento em que ele é preso, né? Abaixo seria um momento anterior à prisão dele, no momento em que os irmãos dele estão discutindo o que fazer com ele, ele está dentro de uma cisterna. E à direita, esse quadro maior aqui, representando José na época que ele estava lá no trono do faraó, né? na corte do faraó. E ali ele estava diante do faraó, ele é o momento em que ele se encontra com o faraó ali. José de costas aqui, ó. A gente percebe pela cabeça dele a diferença, né, entre ele e os soldados do faraó que estão ao lado dele. Bom, então, José, ele tinha grande afinidade com sonhos. Inclusive, ele tinha sonhado e interpretado os sonhos dele, que meio premonitórios de que ele ocuparia um lugar de destaque. Imagine, ele era de uma família de pastores, uma família muito simples, uma família grande, né? E ele era muito querido dos pais. E parece que, né, as relações familiares eram bastante complicadas e ele era odiado pelos irmãos dele. Um belo dia, estavam os irmãos lá cuidando do gado, longe dos provavelmente ovelhas, né, que são próprias daquela região, uma região muito seca, longe de casa, e já chateados demais com José, eles resolvem julgá-lo dentro de uma cisterna, ficar livre dele, resolvem matá-lo. Então esse momento, né, aqui nós vemos uma representação mais ou menos renascentista dessa época, e é interessante a gente prestar atenção na roupagem, né? É como se o pintor de cada época colocasse os personagens da história muito vestidos de uma maneira muito próxima da sua própria realidade. Então aqui José é representado quase como uma criança, e repara que tem uma corda ali, eles vão colocá-lo dentro de uma cisterna, né? Vão jogá-lo lá dentro. Na verdade, ele não foi atirado, né? Ele foi amarrado, porque a história vai dizer que ele nem se machucou, não morreu. A história não conta isso assim. Foi jogado na cisterna e morreu. Não. Ele foi jogado lá, ele foi colocado lá, e a ideia é que ele ficaria lá para morrer. Vamos ver aqui uma outra representação desse mesmo momento, olha. Vejam como é bastante diferente, e já aqui uma preocupação, né, de representar as personagens com vestimentas talvez mais próximas daquelas vestimentas do Oriente Médio, né?
pelo menos como a gente imagina que eles poderiam ser, baseado no que eles foram mais próximos de nós. E o José também já com uma aparência diferente. Bom, os irmãos deixaram o José lá. Mas quando eles iam para casa e eles resolveram dizer para os pais que o José teria sido comido, né, por animais selvagens que passaram por lá, lobos, quando eles já estavam decidindo sobre isso e estavam indo embora, passou uma caravana que ia para o Egito. E aí os irmãos tiveram uma ideia: por que que em vez de deixar ele morrer na cisterna, a gente não vende ele como escravo para essa caravana? A gente vai ganhar um bom dinheirinho, ele é novo, né, cheio de saúde. E isso foi feito. Então venderam o José para essa caravana. E aí o José, então, como, né, prisioneiro, ele vai ser levado por essa caravana para um mercado no Egito e vai ser vendido nesse mercado. Então aqui nós temos uma outra representação dessa história muito interessante. Aqui também o José é quase uma criança, né? Magrelinho, ó. Não, não renderia um bom dinheiro no mercado. E como se ele estivesse ali dentro da prisão e o pessoal o estivesse examinando, né? Para poder levá-lo para a venda. E aqui uma outra representação da mesma história, no momento em que ele está no mercado, e aí aparece um sujeito mais rico, né? Aqui à direita, aquele com um turbante de uma cor avermelhada. Ele examina o José e tal, era um sujeito bastante rico, e ele compra o José. Bom, o José serviu a esse senhor que o comprou e era muito competente e muito inteligente. Então, esse senhor criou uma afinidade muito grande pelo escravo dele. Os dois tinham uma relação muito boa. E José era muito querido de todo mundo. Acontece que um belo dia esse senhor viajou e aí a esposa dele, né, teria querido favores sexuais do José. Aí há uma controvérsia, né? Porque na verdade o José disse que ela é que deu uma cantada nele, mas ela, né? Parece que ele recusou essa oferta, ela teria ficado chateada, então ela contou para o marido que ele a teria dado uma cantada. Vejam essa representação, a roupagem novamente, como é interessante, quer dizer, uma roupagem completamente diferente do que a gente poderia esperar para aquela época. Então, nesta cena, a mulher está conversando com o marido e o José está lá do outro lado da cama, né? O fato é que, diante dessa duplicidade, dessa dualidade, dessa contradição, né? A mulher falava uma coisa, o José falava outra, o senhor ficou muito chateado com a história. Normalmente ele mandaria matar o José, ele daria razão para a esposa dele, mas como ele gostava muito do José, ele preferiu mandar o José para a prisão. E lá vai o José, né? Saiu da escravidão e agora virou um prisioneiro, quer dizer, cada vez mais afundando, vamos dizer assim, numa tragédia a história dele. Mas acontece que aí o José vai para a cadeia, devia ser uma cadeia horrível, mas ele lá na cadeia começa a manifestar essa relação que ele tinha com os sonhos e essa facilidade de interpretar sonhos. E os prisioneiros, os colegas de cela, então, começam a perceber isso e ele vira um consultor dos prisioneiros. Cada vez que alguém tinha um sonho, ia contá-lo para o José ia interpretar o sonho, ele começa a ganhar fama dentro da cadeia. Acontece que os próprios guardas também têm uma afinidade pelo José. E aí, eles também começam a ir a visitar a cela do José e pedir conselhos a partir de sonhos que eles têm e coisa desse tipo. Então, ele cria, né, uma situação dentro da cadeia e ele acaba sendo muito conhecido. Um belo dia, o próprio faraó tem um sonho bastante complexo, bastante complicado. E esse faraó, ele também não sabia interpretar o sonho dele. Angustiado, o que ele faz?
Ele chama os sábios da corte, apresenta o sonho e ninguém está sabendo também interpretar o sonho do faraó. E aí o faraó está muito chateado, muito triste, né? Porque ele tem um sonho que para ele foi muito importante e ninguém consegue dar uma solução para o sonho dele. Até que aparece um general e fala, ô faraó, lá na cadeia tem um caboclo lá que é muito bom nisso. E o faraó, né, no meio do desespero dele, ele precisava de alguém para interpretar o sonho dele, e ele manda convocar o José. Então, o sujeito sai da cadeia e de repente ele vai ser colocado diante do faraó. Então, essa é uma das representações. Ó. A gente viu lá no início da história, naquele primeiro quadro que a gente apresentou, tem uma representação dele diante do faraó. Essa aqui é uma outra representação. É muito curioso porque a gente vê o José aqui sentado, do lado dele pessoas, né, vestidas quase que como ele. Então, essa imagem, ela coloca ele muito mais próximo do faraó do que aquela primeira que a gente viu lá atrás. Vamos voltar a ela para ver? Aqui, ó. Então, né, aqui a gente vê que ele está mais abaixo, os guardas estão com a roupa diferente, a cabeça dele é diferente, né? E aquela pompa do faraó sentado no seu trono. Nessa outra imagem aqui, a gente já vê uma coisa muito mais simples, o faraó muito mais perto dele, e ele sentado, inclusive, né, perto do faraó, e a gente vê aqui na esquerda, né, o que seria talvez os escribas ali, né, registrando o acontecimento. Qual foi então o sonho do faraó? O faraó contou para ele o seguinte: olha, eu sonhei que havia 7 vacas gordas pastando na beira do rio Nilo. E elas estavam lá tranquilamente pastando quando de repente surgiu de dentro do rio, surgiram 7 vacas magras. E as 7 vacas magras comeram as 7 vacas gordas. Essa era a história. Então, o José fala para o faraó: meu senhor, o seu sonho é um sonho premonitório. As 7 vacas gordas contam dos próximos 7 anos. Nos próximos 7 anos haverá muita prosperidade. O rio Nilo vai ser muito generoso, as plantações vão dar muito certo, o gado vai engordar. Então serão 7 anos de muita abundância, mas que serão seguidos de 7 anos de uma extrema dificuldade. Né? Na agricultura, na pecuária, vai haver fome, a produção vai ser muito pequena, a produção de comida. E me parece, meu senhor, que o sonho do senhor está recomendando que o senhor aproveite os próximos 7 anos das vacas gordas e guarde o máximo possível de alimentos. Estoque o máximo possível para se preparar para os anos que vierem, os 7 anos seguintes, que seriam os anos de vacas magras. Pois o faraó gostou tanto da explicação que o José deu, achou ela tão sábia, tão acima dos sábios da corte, que ali mesmo ele nomeou o José o encarregado de organizar, né, toda a logística de estoque de alimentos dos próximos 7 anos. Então o José sai de prisioneiro para virar um ministro do faraó. E aí ele, né, tem uma ascensão meteórica. E ele passa os 7 anos, né, os 7 anos seguintes, os 7 anos de vacas gordas, realmente organizando a construção de silos, como é que vai guardar os alimentos, como é que vai fazer para, né, preservá-los até os outros 7 anos. Ele tem um trabalho imenso aí durante 7 anos. Então, realmente vem 7 anos de prosperidade, passam esses 7 anos, passam-se os 7 anos, e o Egito, né, cai, e o Egito e a região próxima, a região em torno, né, vamos dizer assim, todo o Oriente Médio, cai num momento de muita escassez, pouca chuva, falta de alimentos e etc.
E aí nós vemos um quadro, um outro quadro, onde o José ali vestido de vermelho, né, como assistente de Faraó, ele está sendo então saudado pelo povo, né, porque ele conseguiu salvar o Egito, né, ele conseguiu que no Egito, apesar, né, de todas as dificuldades, havia muito alimento estocado. Então, realmente é isso, né? Para a comunidade egípcia foi uma coisa fenomenal. Então, temos aí um outro quadro deste momento. Bem, a seca chegou também lá onde morava a família do José. E o pai, né, vendo que eles não tinham como produzir alimento, que eles estavam ficando na penúria, ele dá um dinheiro para os filhos, provavelmente moedas, né, de ouro, e manda que eles vão ao Egito, manda os filhos irem ao Egito comprar, né, grãos. Por quê? Porque a essa altura o Egito estava tão bem abastecido que ele estava vendendo grãos para outros povos. E aqui nós vemos uma outra imagem, provavelmente José é aquele que está ali no alto, né? E um sujeito segura uma sombrinha para ele usa um turbante ali de verde, vestido como se estivesse na Renascença de novo, né? Do lado direito, lá em cima, camelos, mais um pouco abaixo, bois. Quer dizer, o povo vindo de longe, né? Bois, carneiros, ovelhas, quer dizer, a ideia de abundância, né? E ideia do povo vindo de longe para comprar no Egito alimentos que tinham sido guardados em grande quantidade. Então, no meio desse povo que vai lá, chegam os irmãos de José tentando comprar trigo. Só que, né, eles vão até o representante do faraó comprar trigo, mas não conseguem reconhecê-lo. Não sabem que é aquele José, né, que para eles já tinha sido escravo, já teria morrido, né? Eles não tinham a menor notícia de onde estaria o irmão deles àquela altura. É claro que o José imediatamente os reconhece. Então, estamos aí vendo os irmãos chegando a José e pedindo para vender-lhes trigo. José concorda em vender, né, recebe o dinheiro e pega as sacas de trigo, né, manda entregar as sacas de trigo para eles. Mas ele faz um truque. Ele manda esconder dentro das sacas de trigo algumas taças de ouro que ele tinha. Então os irmãos pegam as sacas de trigo, vão fazer sua viagem de volta para casa, mas eles são apanhados no meio do caminho pelos soldados do faraó, que abrem as sacas de trigo e descobrem lá as taças de ouro. E aí eles voltam como prisioneiros. Ainda sem reconhecer o José, né? Eles estão desesperados, né? Porque esperavam até ser mortos, torturados, né? Roubando, imagina, naquela situação. E eles eram inocentes, né? Mas o José, então, combina com eles que eles têm que ir lá trazer o pai e a mãe deles. Eles têm que voltar cá para casa e deixar ali, né, como refém, o Benjamim, que é o mais novo deles. O mais velho dos irmãos, então, pede, pelo amor de Deus, que ele fique no lugar do mais novo. E ele diz: nossos pais já perderam o filho amado deles, que era o José. Eles não aguentariam que a gente chegasse lá sem um Benjamim. Então o José concorda, fica o irmão mais velho como refém. Eles vão até em casa, buscam o pai e a mãe. E aí, né, nós temos mais uma imagem da mesma cena. Olha que coisa interessante. Agora o José como um rei medieval, né? E ali os irmãos trazendo moedas, ó. E o escravo segura uma balança para pesar as moedas, né? E dar a eles o trigo. Bom, então eles vão em casa, né? Deve ter demorado alguns meses, buscam o pai e mãe, voltam, retornam ao Egito com o pai e com a mãe. E aí, quando o pai e a mãe chegam, aí José se apresenta. E aí ele se, né, apresenta aos irmãos. Tem uma coisa interessante, né, que a gente pode pensar nessa história também. Quem acompanhou aquela aula que a gente fez a visita ao Museu do Louvre, né, viu como que no Egito eles usavam muita maquiagem.
Então, provavelmente o José estaria nessa época muito maquiado, né? E o que dificultaria mais o reconhecimento dele. Ainda mais havia se passado muitos anos. Ele tinha sido entregue como escravo quando era bastante novo, né? E agora ele já estava um adulto. Então, nesse momento, né, em que ele encontra o pai e os irmãos, em que ele se dá a conhecer, né? Aqui nós temos uma outra imagem dessa mesma história, olha, nesse momento que ele está abraçando o pai, né? E os irmãos completamente admirados de ver que aquele ali era o José, que eles não conseguiram reconhecer, né? E é interessante que nessa imagem, por exemplo, a gente está vendo o José sem barba, por exemplo, os irmãos com barba, né? O José maquiado, o José usando um turbante egípcio. Enfim, né? Essa história acaba contando como é que os judeus chegaram ao Egito. Porque a partir daí, né, a partir da interferência do José, e como os judeus, não era só essa família, estavam todos passando dificuldades, então eles acabam entrando para o Egito, né, como convidados de José. Então José vai dando a guarida, né, para eles todos, e toda a comunidade egípcia, hebraica acaba se mudando para o Egito, né, em busca de uma vida melhor, em busca de uma abundância, né, que eles não estavam tendo na terra deles. E agora nós vamos para outro momento dessa história. Passaram-se os anos, passaram-se décadas. O faraó morreu, José morreu, veio outro faraó, outro faraó. Aquela história foi sendo esquecida pelos egípcios, os judeus estavam lá no meio dos outros, né? Já naquela época eles eram um povo que não se misturava, mantinha-se à parte. E aí os egípcios, vendo os judeus lá que eram diferentes, né, que eram estranhos e que não se misturavam, acabaram escravizando os judeus. Os judeus acabavam virando escravos dos egípcios. E durante muitos e muitos anos, eles continuaram como escravos. Chegou uma época em que um faraó mandou fazer um recenseamento para ver como é que estava a população, a quantidade de pessoas e tudo. E a partir desse recenseamento e dos seguintes, ficou constatado que os judeus estavam aumentando grandemente em número. E aí existe uma coisa que é muito importante, né? O escravo é o seu eterno inimigo. No momento em que ele estiver forte, ele vai se vingar. Então o faraó, né, conhecedor, né, desse princípio, ele começa a se assustar de ver o aumento de hebreus dentro do Egito. Então ele dá uma ordem que a partir daquele dia, as crianças hebraicas que fossem do sexo masculino tinham que ser mortas. Então as parteiras tinham que pegar uma faca e matar os meninos, filhos dos judeus, dos hebreus. Mas as parteiras, que curiosamente eram egípcias, elas se recusaram a matar os bebês. Poxa, elas eram parteiras, elas estavam ali para ajudar as mulheres a dar à luz, como é que elas iam matar? Então, o faraó, né, ficou sabendo que elas boicotaram a proposta dele. Ele chamou os sábios dele, pensaram, e aí veio uma nova ordem. Olha, a partir de amanhã, todos os filhos de judeus que nascerem serão oferecidos ao Deus do Nilo. Então, para fazer essa oferta ao Deus do Nilo, as crianças do sexo masculino, dos filhos dos hebreus, terão que ser colocados dentro do rio. Pronto, agora resolveu o problema. Não pode matar o bebê, mas colocá-lo no rio em homenagem ao Deus do Nilo é perfeitamente cabível. E aí, né, a ordem foi sendo cumprida. Até que apareceu uma mulher que era uma mulher judia, né? Pegou a criança dela, que ela evidentemente não queria que morresse, nasceu um menino, ela colocou esse menino dentro de um cesto, como se o cesto fosse um barquinho, e perto do lugar onde a filha do faraó tomava banho, ela depositou aquele cestinho com a criança.
e deixou a filha dela de tocaia para observar o que ia acontecer. Reparem a cena. Ali está a filha do faraó e ali está o cestinho, né, com a criança que foi levado até ela. Reparem que outras mulheres estão junto com ela no banho. E ali à esquerda do quadro, atrás, olhando de soslaio, né, de longe ali, ó, bem, né, na moita, a irmã do bebê, que foi colocada ali pela mãe. Então, a filha do faraó se encanta por aquele bebezinho, por aquele menininho, e ela quer, né, dar uma solução para aquele menininho. Aparece a mocinha, que era irmã, e fala que tem uma senhora que deu à luz recentemente. Então, a filha do faraó recomenda que essa senhora cuide do bebê até ele ficar maiorzinho. Então, ela vai buscar esse bebê quando ele ficar grande, ela vai buscar para levá-lo com ela. E assim aconteceu. O bebê é devolvido para a mãe amamenta o bebê, cuida dele, ele vira uma criança, ele cresce. E aí, quando ele começou a virar um rapazinho, apareceu a filha do faraó, pegou aquele menino e levou para a corte junto com ela. Esse menino era o Moisés. Mas Moisés, então, ele vai ter uma dupla cultura. Ao mesmo tempo que ele é um judeu, ele vive no meio dos egípcios, né, normais, né, comuns, vamos dizer assim, de raiz, né, e dentro da corte do faraó. E um dia ele flagra um judeu apanhando, né, um escravo judeu apanhando de um egípcio. E ele fica revoltado com aquilo, pula em cima do egípcio e mata o egípcio. Por causa disso, ele tem que fugir e ele vai para o campo, aonde ele encontra lá um sujeito que era um místico, um sacerdote. Ele começa a viver na casa desse sujeito, na fazenda dele, casa-se com uma das filhas dele, né? E ele está lá naquela vidinha dele quando um dia, quando ele está cuidando das ovelhas, né, no campo, ele acaba enxergando uma árvore que queima. Ela queima, mas não queima. Ela está ardendo, ela está envolta por fogo, mas ao mesmo tempo ela não queima. E Moisés chega perto daquele fenômeno, né, completamente admirado, e aí ele ouve dali de dentro uma voz, que é a voz de Deus. Então Deus fala para ele, né, que ele é o Deus dos judeus, que ele tem um pacto com os judeus, esse pacto foi firmado lá com Abraão, e que é para o José, então, assumir a liderança, o Moisés, desculpe, assumir a liderança de tirar esse povo do Egito. E Deus fala para ele que ele vai levar esse povo para uma terra, né, cheia de fartura, que eles não iam se dar mal com essa história. Então Moisés cria coragem, vai até o faraó e passa a mensagem para o faraó, que ele teria que deixar o povo hebreu sair do Egito. Mas o faraó não concorda de jeito nenhum. Eles eram escravos, era perder uma riqueza. E o Moisés fala, então o Egito vai sofrer castigos. E aí vem as 10 pragas aplicadas ao Egito. A primeira praga é que a água vira sangue. Então toda a água virou sangue. Não tinha como mais as pessoas tomarem banho, não tinha mais como as pessoas fazerem comida, a água virou sangue. Devia ter um gosto horrível, um cheiro horrível. O faraó, vendo aquilo, né, ele chama Moisés lá e fala, não, pode ir embora, vai embora, pega o seu povo e vai embora. Quando ele dá essa ordem, o sangue vira água novamente. E aí o que o faraó faz? Ele, assim que vira água, ele fala, opa, peraí, a gente foi enganado. Não, vai ficar aí, todos vão ficar aí como escravos, vão continuar como escravos. Todas as pragas que aconteciam, né, vinha a praga e repetia a história. Moisés era chamado, o faraó promete deixar o povo ir, a praga desaparece e o faraó volta, né, da decisão dele. A segunda praga foi uma invasão de sapos. As cidades, as casas foram invadidas por sapos, sapos aos milhões. De novo, né, o faraó vai, ele vai ensaiar a ideia de deixar o povo ir embora e retrocede. A próxima praga foi a poeira que virou piolho. Imagina a coceira do povo, né? Cada grão de poeira virou um piolho.
A outra praga foi de mosquitos. Mosquitos atacando as pessoas, comendo os pescoços, picando ferozmente. A outra praga foi de doenças nos cavalos, jumentos, gado, camelos, cabras e carneiros. Então, os animais todos adoeceram de uma vez. Imagina a ameaça de fome que isso significava. Uma próxima praga, furúnculos generalizados. As pessoas ficaram com seus corpos cheios de feridas, né? Cheios de furúnculos, né? De pus, e todo mundo adoeceu. A praga seguinte, uma tempestade de raios e fogo, ameaçando as cidades, ameaçando os templos, ameaçando destruir tudo. A próxima praga, gafanhotos. Gafanhotos que comeram a plantação e eles iam acabar com tudo se o faraó, né, não prometesse deixar o povo sair. Desapareceram os gafanhotos e o faraó desiste, né, de deixar o povo ir embora. Existe, inclusive, uma música interessante, Let My People Go. Né? Aqui, a nona praga, 3 dias de escuridão. Escuridão completa, sem o sol aparecer. Novamente, né, o faraó faz a promessa e desfaz a promessa. Até que chegou a última praga, e dessa vez o faraó realmente jogou a toalha. Então, o Moisés anunciou isso ao povo hebreu. Vocês vão pegar ouro emprestado com os egípcios. Tudo que puderem, peçam daqui e dali, ajuntem todo o ouro que conseguirem. Então, vocês vão pegar esse ouro e vão carregar, levar ele para as casas de vocês. Hoje à noite vocês vão preparar durante o dia um cordeiro, vão matar um cordeiro, vão preparar o cordeiro, e à noite vocês vão comer esse cordeiro, vocês vão fazer um jantar e vão comer bastante para ficar bem preparados para uma grande jornada que vai acontecer. Evidentemente que eles iam também para essa jornada levar o que pudesse de comida. E aí vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vão marcar a porta de vocês. Todas as casas dos judeus terão que estar com suas portas marcadas, né, com o sangue de um cordeiro. E naquela noite passou então um anjo enviado por Deus, e esse anjo matou todos os primogênitos de todas as famílias, exceto aquelas aonde havia a marca de sangue na porta da casa. Inclusive o faraó perdeu o filho mais velho dele. Todos os primogênitos morreram. Então, neste momento, o faraó se dá conta do poder, né, que estava por trás de Moisés. E aí, ele vai deixar o povo assim, agora vai deixar o povo judeu ir embora. E é esse momento, quer dizer, essa passagem, né, essa saída do Egito e passagem para o outro lado, né, do mundo, né, essa saída da escravidão, é ela que dá origem à Páscoa. Então, a celebração da Páscoa judia, ela está, né, correlacionada diretamente a esse acontecimento, ao momento em que eles saem do Egito e vão embora com José para a terra prometida. Então vejam bem, para os judeus que estavam há tempos e tempos e tempos vivendo no Egito, inclusive como escravos, aquela antiga tradição deles, do Deus deles e etc. e tal, ela estava muito apagada. Por quê? Porque eles não se sentiam com nenhum poder. Eles eram escravos. E, né, isso é uma prática, né, do dominador, daquele que é o senhor do escravo. Né? A ideologia, quer dizer, a ideia de que o escravo é escravo porque ele merece ser escravo. E uma maneira, né, de se colocar o escravo como justificar a posição do escravo, né, de fazer o escravo acreditar que ele merece aquela posição, é dizer para ele que ele estava adorando o Deus errado, que o Deus dele era fraco.
e por isso ele está sendo dominado. Vejam, por exemplo, o que os portugueses fizeram com os negros aqui no Brasil, né? Até hoje, as religiões de origem africana têm enormes preconceitos circulando na nossa sociedade contra elas, e vem dessa ideologia mesmo. Bom, mas agora aparecia um novo Deus, um Deus com seu enviado que era Moisés, e ele era super poderoso ao ponto de os egípcios abrirem mão e deixarem os judeus irem embora. E eles foram então em busca da chamada Terra Prometida. Quer dizer, seria um lugar com muita abundância, um lugar onde eles poderiam viver em paz e muito tranquilamente, né? E um lugar cheio de esperança. Mas acontece que, né, narra a história da Bíblia que eles levaram 40 anos para chegar nesse lugar. Então foi uma viagem longa por regiões desérticas, onde eles passaram por inúmeras provações, fome, sede, né? Desconforto total, não tinha como produzir nem roupa nem nada, né? Quer dizer, era uma viagem super longa, de muita gente junto. Era uma logística extremamente complicada. E um belo dia, lá no meio do caminho, Moisés sobe e vai para uma montanha e fica lá na montanha conversando com Deus. E neste momento acontece uma coisa muito interessante. O povo se junta lá embaixo e fica numa revolta tremenda, porque eles falam assim: poxa, a gente quando morava no Egito, a gente pelo menos comia, a gente pelo menos dormia, a gente sabia se comportar, a gente era escravo, mas a gente sabia se comportar. Por quê? Se a gente se comportasse bem, por mais que os serviços fossem duros, a gente era bem alimentado, a gente tinha cama. E tem 20 anos que nós estamos nessa peleja, nessa promessa. Esse Deus de Moisés está nos enrolando. Isso aí é uma mentira. E aí, eles ficam naquela dúvida. Quem sabe realmente é esse o problema? Quer dizer, quem sabe ao abandonar aqueles deuses dos egípcios e ao pegar esse Deus aí do Moisés, a gente não pegou o caminho errado. E aí eles pegam o ouro que eles tinham pegado emprestado, tomado emprestado dos egípcios, fundem o ouro e fazem um deus egípcio nesse quadro representado pelo bezerro, olha, o bezerro de ouro. Então, eles fazem um bezerro de ouro que se representaria aí um deus egípcio e ficam lá, né, adorando e festejando aquele deus egípcio, na esperança, né, de que aquele deus trouxesse para eles um alento e um caminho de volta, né, para aquela religião que eles tinham abandonado. E é nesse momento, e se vocês prestarem atenção atrás do bezerro, lá no fundo, vem descendo Moisés, trazendo o que se chama as tábuas da lei, né? Que são os 10 mandamentos. Então, Moisés fica enfurecido com aquela cena que ele vê, com aquele povo adorando aquele bezerro. Contam alguns que ele mandou destruir o bezerro, transformar aquele ouro em pó e fez as pessoas beberem aquele ouro para elas terem uma indigestão horrível, né? E ele fica firme com eles. Já era. Aqueles deuses ali não tem mais nada a ver com vocês. A nova lei está aqui, são as tábuas da lei. E esse Deus, né, que me fez trazer vocês até aqui, vai nos conduzir até o fim para o lugar que nós temos que chegar. Então, neste momento, né, o povo acaba se voltando de novo para Moisés, aceitando a liderança dele e seguindo adiante. Nós vamos parar aqui com a nossa história. E agora nós vamos trazer essa história para as lições que a gente quer tirar dela dentro da narrativa que nós estamos fazendo de ciência, tecnologia e sociedade.